Olá, eu sou a Luísa aqui do canal, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem muita coisa boa aqui, tá bom? Hoje eu quero conversar com você sobre o ser humano e essa necessidade que nos acompanha, que é a necessidade de se conectar. A gente precisa estar todo dia conectado um com o outro, fazer novas conexões, conhecer pessoas, estar num relacionamento, tá bom? Ser humano e a necessidade de se conectar. Que coisa é essa? Nós temos uma necessidade constante em estar em contato com os outros e com a natureza. Não só com as outras pessoas, mas principalmente, né, com a natureza, estar em contato com a terra, né, faz toda a diferença na nossa vida. Você pode perceber que as pessoas que vão para a praia, vão para uma fazenda, né, para um lugar mais de natureza, montanhas, cachoeiras, elas falam que se sentem com a energia renovada. E é bem isso mesmo. Nós, enquanto seres humanos, temos essa necessidade de estar em contato com outras pessoas e com a natureza. Ficar muito tempo sozinho, muito tempo isolado um do outro, não vai te fazer bem. Pode te causar solidão, sentimento de solidão, de se sentir muito sozinho, alienação, dificuldade em assimilar outras formas de pensar, outras formas de cultura, né? Pode também te dar sentimento de estranheza e despersonalização. O que que é isso? Você perde a apropriação do seu próprio ser, você começa a desconhecer quem você realmente é, tá bom? E tudo isso que eu acabei de falar é um resultado do fracasso no estabelecimento de relação com outras pessoas e com a natureza. Ou seja, às vezes você até tenta se conectar com os outros, mas pode haver aí um fracasso ao tentar manter ligações. E aí você pode viver esses sentimentos que eu acabei de falar, tá? Então, todo ser humano tem uma necessidade de descobrir um self, de encontrar a sua identidade pessoal, tá? Não é todo mundo que tem coragem de encontrar a sua identidade pessoal, mas se você não consegue encontrar a sua identidade pessoal, você se perde, tá? Você precisa saber quem você realmente é e, ao mesmo tempo, descobrir como é a sua relação com outras pessoas, como você é na relação e como a sua relação se dá. Se é uma relação saudável ou não, tá? E quando você não consegue se conectar com outras pessoas e não consegue descobrir o seu self, a sua própria identidade, numa tentativa fracassada de tentar escapar da solidão, você acaba se tornando uma pessoa robotizada na multidão e que é uma multidão solitária, né? Ou seja, se você não consegue buscar um sentido para você, na sua existência, é muito provável que você seja um robozinho, se torne uma pessoa automatizada, que faz tudo no automático, que não consegue se apropriar do tempo presente. Então, o que acontece? A pessoa ela fica tão inconsistente, no seu interior tem essa inconsistência tão grande que acaba faltando um sentido pessoal de existência. E aí o ser humano, para fugir disso, dessa falta de sentido pessoal, dessa inconsistência de ser humano, nessa estranheza, ele acaba se submergindo na multidão anônima. Ou seja, é como aquela pessoa que anda na multidão. Já viu aqueles filmes de Hollywood, né? De New York, né? Quando fala New York City, né? As pessoas estão lá em Nova York andando, aquela multidão fazendo a mesma coisa. É isso. Você não se diferencia da multidão e acaba se perdendo, tá bom? Tanto é que a maioria das pessoas, elas não se apropriam do seu próprio ser, elas nem têm noção de quem elas são. Aliás, é muito mais fácil viver uma vida automática, sem se confrontar com o que você realmente quer. É mais fácil, mas vou te falar, vai ter muito mais sintomas ruins por conta disso. Vai ter muito mais efeito colateral por conta disso, tá bom? A gente precisa se desafiar a descobrir o nosso self.
A gente precisa ter coragem em si, né? A maioria das pessoas tem medo de descobrir que elas não existem, o si mesmo não existe, que elas são apenas reflexos da expectativa do outro, né? E daquilo que os outros pensam a seu respeito. Ela tem um medo gigantesco em não ser ninguém. E é por isso que ela não consegue se confrontar com quem ela realmente é. E ela fica fugindo e fica vivendo no automático. Elas nem param para pensar sobre elas mesmas. Você pode ver, existem algumas pessoas que nem sabem o que elas realmente gostam. Elas falam que elas gostam porque a mãe dela disse que ela gosta. Elas falam que elas querem fazer aquilo porque o marido delas, a esposa delas, querem que ela faça. E aí ela literalmente se tornou apenas um espelho da expectativa dos outros. As pessoas querem estar lá ela pronta para ocupar esse lugar, né, do que o outro espera que ela faça. E, gente, viver nesse mundo exige coragem, tá? Para viver nesse mundo e reconhecer este mundo. Por quê? Porque a gente está ali imerso em vários sentimentos. E quando você coloca em palavras o que você sente e compartilha com alguém isso, esse sentimento aqui que está borbulhando dentro de você, ele perde força e deixa de ser esmagador. Por isso, a importância de fazer terapia, né? De estar conversando com o psicólogo, né? Porque ele vai, além do sigilo profissional, o que você falar vai ficar ali naquele lugar, né? O psicólogo não vai ficar falando para outras pessoas o que você falou. Você também pode ser ouvido sem ser julgado. Nós, psicólogos, somos treinados para ouvir sem julgar. E quanto mais você fala dos seus próprios sentimentos, mais esse sentimento perde força. Só que o que acontece hoje em dia? As pessoas querem falar dos seus próprios sentimentos com pessoas que não deveriam estar ouvindo. E o que acontece? Elas se frustram porque, ao invés de falar com um profissional, com um especialista, elas falam com qualquer pessoa. E essa qualquer pessoa também não tem capacidade técnica para guardar aquele sentimento. Ela também vai sentir vários sentimentos. O que ela faz? Ela fala para outras pessoas, tá? Então, às vezes você está compartilhando uma coisa aí sua, e o outro, aí você compartilhou para um amigo, aí o amigo fala para outras pessoas. Por quê? Porque ele também vive sentimentos. Esse sentimento também está sendo esmagador daquilo que ele ouviu a partir de você. Ele vai interpretar de uma forma. E ele precisa esvairar também, né? Diminuir essa sensação esmagadora desse sentimento. Ele vai falar para qualquer pessoa. E aí, algo que você falou pessoal para alguém, você acaba compartilhando para outra pessoa, que compartilha para outra pessoa, que compartilha para outra pessoa, e você se sente sem poder falar sobre si mesmo. Por quê? Porque você não procurou um especialista para fazer isso. Tá bom? Então, a melhor pessoa para você compartilhar seu sentimento e esse sentimento parar de ser esmagador é o psicólogo, tá bom? Ele tem competência técnica para te ajudar, para te ouvir, te direcionar e guardar para ele mesmo, tá? Ele não vai falar isso para ninguém, tá? Existe o sigilo profissional aí exatamente para isso. E o que acontece? A gente, enquanto ser humano, se trai porque a gente tenta se tornar aquilo que os outros esperam da gente. Ao invés de a gente se confiar na gente mesmo, né, que a gente consegue obter as nossas próprias respostas na nossa busca interior, né? Porque todo mundo vive conflitos, nós somos seres humanos, está tudo bem viver conflitos. Você não só pode permanecer nesse conflito eternamente. Tudo bem viver o conflito no momento, você não pode viver ele para sempre, tá? Às vezes a gente acha que não tem competência para resolver nossos próprios problemas e acha que o nosso salvador são os outros. Os outros vão resolver os nossos problemas. E o que acontece? Você acaba se tornando um estranho para você mesmo. Sendo que o outro não vai resolver esse problema, isso é pura ilusão. Você vai estar construindo a sua identidade pessoal, a sua existência, num lugar frágil. É como se você estivesse construindo uma casa na areia, sem estrutura. Porque você
quer que o outro te dê resposta, mas você precisa mergulhar no seu próprio caminho e encontrar as suas respostas. E outra, todo mundo precisa aprender a ficar sozinho. Quando você começar a ter essa habilidade, a capacidade de ficar sozinho, as suas relações são mais saudáveis, tá? Você não vai viver uma relação de dependência. Você vai entender que as relações, elas servem para te preencher, tá bom? Não é para te tomar por completo. Você precisa aprender a ficar sozinho, a entender quem você é na solidão. Caso contrário, suas relações vão ser construídas na carência. Então, você vai ter relações de aderência, você só quer o outro para não sentir falta, você só quer o outro para não se sentir sozinho. Vão ser relações de parasitismo, o outro te serve para alguma coisa, você só quer sugar o outro. E simbiótica, que você está ali só visando os seus próprios interesses. E são relações sem sustentação, frágeis ao longo do tempo. Cansa, adoece. Você precisa encontrar a sua identidade própria, tá? E essa identidade própria também se relaciona com a necessidade de se conectar com outras pessoas, né? De criar ligações significativas com outras pessoas. Se a gente vive isolado e não tem conexões reais com os outros, a gente sempre vai viver com aquela sensação que a gente está abandonada, a gente nunca vai se sentir parte do mundo, sempre vai ter aquela sensação de estranheza e de alienação. Por isso que é muito importante saber quem você é sozinho e também se conectar, porque é dois polos da mesma coisa. Se você for olhar, a lei da polarização, a lei universal da polarização, sozinho está de um lado e ficar com alguém está do outro. Você precisa encontrar o equilíbrio. Nem viver 100% sozinho e nem viver 100% simbiótico com alguém. Carente 100% com alguém, o outro te preenchendo por completo. Você precisa achar o seu equilíbrio. Ora você vai ficar sozinho, ora você vai se conectar. Você precisa distinguir quando há uma ligação de dependência com o outro e quando há uma relação terapêutica, porque uma relação saudável é isso, é uma relação que vai te fazer bem, que você vai se sentir valorizada. As duas pessoas que estão ali naquela relação se sentem valorizadas, tá bom? Então, o que é importante perceber nos seus relacionamentos? O que você consegue extrair do seu relacionamento? São coisas boas? São coisas ruins? Como você está evitando o contato íntimo? Ou como você está exagerando no contato íntimo? Como você lida com as suas relações? Elas são harmoniosas? Elas são desequilibradas? Como você está criando os seus relacionamentos? Eles são terapêuticos, sadios e maduros? Ou são todos desequilibrados, um caco? Né? Lembrando que a experiência da solidão, a experiência de viver com você mesmo, faz parte da sua condição enquanto ser humano. Tá? Para o seu próprio bem, para o seu próprio reconhecimento, você não pode ficar dependendo dos outros para fazer alguma coisa por você. Quem dá sentido à sua própria vida é você. Porque, veja, aí que a gente se engana. Muitas vezes a gente fica numa expectativa gigantesca nos outros, né? Se a gente é incapaz de tolerar a gente mesmo enquanto sozinhos, como que você acha que alguém vai gostar de você, se nem você mesmo consegue se suportar sozinho? Então você precisa se conhecer também, ter um processo com você, amar a sua presença. Tem gente que fala assim: ah, Luísa, mas eu fico sozinha. Tá, mas você fica sozinha ouvindo música, fica sozinha vendo filme, fica sozinha lendo, fica sozinha fazendo um montão de outras coisas, trabalhando, mas nunca fica sozinha realmente com você. Entendeu? Não sai sozinha com você, não se permite ficar com você, não se permite conhecer suas próprias sensações, seus próprios sentimentos. A melhor forma de viver dessa forma, né, experimentando seus próprios sentimentos, é a partir da meditação, porque ali você está em silêncio, se concentrando apenas em você mesmo. E claro, também fazer coisas sozinhos, né?
Sim, tudo bem ver uma série sozinha, ver um filme sozinha, mas você precisa se concentrar no momento presente, entender quem você é quando você está sozinha, né? Tem gente que não suporta almoçar sozinha, não suporta sair sozinho. Por quê? Que fuga é essa da sua própria presença? Tá? Quando a gente vivencia essa solidão existencial, a gente sabe que é somente nossa a responsabilidade das nossas escolhas e de suas consequências. Ainda que você terceirize a sua escolha por escolha sua, a terceirização das suas escolhas é uma escolha sua. Ah, mas meu pai decidiu por mim. Ah, mas meu marido, minha esposa, sei lá, decidiu por mim. Ah, eu fiz isso por causa do meu filho. Mas você está decidindo e escolhendo abrir mão da sua escolha, tá bom? E isso nos traz uma solidão existencial. A gente pensa, caramba, eu tenho que dar conta das minhas escolhas, né? É bem isso mesmo. E isso traz angústia, mas veja bem, quanto mais você consegue equilibrar as suas emoções, mais você vai lidar com essa angústia de forma mais saudável, porque a angústia faz parte da vida. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, tá bom? Porque veja bem, se você for parar para pensar, a lei da polaridade, ela traz os polos para nos mostrar contraste, tá? Então, de um lado, eu tenho a aceleração que me traz muita ansiedade, e do outro lado, eu tenho a apatia que me traz depressão. Se eu não consigo me equilibrar, né, trazer os pontinhos mais para o meio, né, um pouquinho de aceleração, um pouquinho de apatia, me equilibrar nos sentimentos, eu vou adoecer na polarização. É aí que as pessoas caem, é aí que as pessoas erram. Eu falo muito disso na minha mentoria, no programa Mindset nos relacionamentos. Por quê? Porque se você não sabe quem você é, se você não consegue ficar com você mesmo, se você não consegue equilibrar suas emoções, você vai viver uma vida em extrema angústia e dependência das suas relações que vai te adoecer, tá bom? E eu quero lembrar aqui uma coisa para você. A gente vem com uma ilusão que é possível se comunicar com o outro de uma forma que ele entenda 100% aquilo que eu falo. Não, não é possível. Isso não vai existir nunca, tá? Sempre quando você falar, o outro vai interpretar do jeito dele. Pô, Luísa, mas como assim? Eu tive tanto cuidado na hora de falar. Veja bem, cada pessoa tem as suas próprias experiências, tem as suas próprias vivências, histórias de vida, meio familiar e cultural, crenças, ideias fixas que ele foi construindo ao longo da vida. Então, a gente, eu, você, o outro, nós ouvimos a partir daquilo que faz sentido para a gente, tá bom? Então, ainda que você tenha boa intenção na hora de se comunicar, não caia nessa ilusão que quem está ali ouvindo vai entender 100% tudo do jeito que você quer que ele entenda, tá bom? Mas isso não significa que você tem que deixar a comunicação para lá. Muito pelo contrário, significa que você, quando entrar numa comunicação, você tem que entrar sem julgar, estar ali de forma empática, né? Trocando mesmo um com o outro, ajudando também na dificuldade ali de interpretação, e é isso. Nós somos únicos, diferentes uns dos outros, e separados uns dos outros, ainda que a gente dependa um dos outros, né? Que o outro influencie a gente, não determine, mas influencie, ainda que estejamos em conexão um com os outros, né? Essa é a grande sacada, a gente acha que ninguém depende de ninguém. Mentira, nós somos seres humanos, e nós só somos humanos, porque precisamos nos conectar, estar conectados. Só que nós somos diferentes, e estamos separados. Você, o outro é o outro. Quando você mistura e não consegue identificar quem é você e quem é o outro, isso adoece, tá bom? E muitas vezes isso pode causar esquizofrenia, tá bom? Por isso que é importante saber quem você é, de verdade. É isso, pessoal. É isso que eu queria compartilhar com vocês
sobre a nossa existência e a complexidade do ser humano. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E te vejo em breve. Tchau!